Boa tarde. Hoje nós vamos fazer o ensinamento de Mateus, capítulo 5. E gostaria de ressaltar aqui alguns versículos antes do capítulo 5. O capítulo 4, de versículo 23 de Mateus, ele vai dizer que Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. O que eu entendi com esse início aqui é que ele primeiro fez sinais, milagres, mostrando o poder de Deus, mostrando quem ele é. Só que depois que ele mostra quem ele é, lá no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Ele estava junto com a multidão e junto com os discípulos dele e começou a ensinar. O que significa isso? Primeiro ele mostra quem ele é, ele mostrou o poder dele, ele mostrou que ele é Jesus, ele mostrou que ele é o Filho de Deus, anunciando o reino de Deus, que não é deste mundo, e também curando enfermidades e doenças do povo. Então, depois que ele fez isso, ele começa a ensinar. O que é começar a ensinar? Hoje, nós estamos no Brasil, um país que ele é dado como laico, só que todo mundo sabe que eu não sou bom de porcentagem, mas a maioria é cristão, seja da católica, seja da evangélica. A maioria acredita no livro da Bíblia e em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então eu entendo que todos nós já conhecemos a palavra, ou pelo menos já lidamos com a primeira parte, que é os sinais e prodígios, que é o milagre de Deus, é a cura, é a provisão. Já sabemos que é Cristo que dá tudo que precisamos, tudo que necessitamos. Já sabemos que é Cristo que cuida da nossa vida e do que necessitamos. O que falta para a gente agora é aprender. Dessa forma, nós vamos começar a aprender. No versículo 13 de capítulo 5, a gente diz assim: vocês são o sal para a humanidade, e se o sal perdeu o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. O 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem. Para isso tem um propósito: louvem o Pai de vocês que está no céu. O que é isso? Nós que aceitamos a Cristo, nós que dizemos não para o mundo e sim para Deus, nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que é para estar no farol. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós e ver Deus em nós. E assim louvar a Deus e conhecer a Deus. E essa é a nossa missão. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar ao próximo como a nós mesmos. E isso é bom em ressaltar. Amar ao próximo não significa que é amar o amigo, mas é amar o amigo e o inimigo. É amar ao próximo. O próximo que está em você, na rua você não conhece, mas ele pode ser seu amigo, ele pode ser seu inimigo, ele pode ser um desconhecido. É amar ao próximo.
Então nós temos que amar a Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos, e fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É fazer o ide do Senhor, é pregar o Evangelho. Aqui nos próximos versículos, Jesus ele tem um dilema. Ele veio na época dos fariseus e ele tinha a lei de Moisés. Então o pessoal pergunta: você veio para acabar com a lei? Né? Então ele fala: não vim para acabar com a lei, mas para dar sentido completo a ela. O que significa isso? Ele diz assim: eu afirmo a vocês, Jesus dizendo, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Então, ele diz que não será o fim da lei. Mas uma coisa que ele ressalta aqui no próximo versículo, no versículo 19. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. O que significa isso? Aquele mandamento que ele fez. O que resume os 10 mandamentos é o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus vem primeiro, porque amar a Deus é mais importante do que amar qualquer outra coisa. O que significa isso? É isso aqui, ó. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens, propriamente dito. Mais vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus, no contexto aqui, porque ele está falando sobre a lei, mas no contexto nosso aqui, as autoridades, os homens, as leis dos homens, elas valem, nós temos que respeitá-las, mas a gente tem que respeitar mais a lei de Deus do que a lei dos homens. O que é isso? Por que na Constituição fala que nós temos que respeitar a religião do próximo? É isso, porque amar a Deus vem primeiro do que amar a lei dos homens. O que é amar? É você exercer a ordem, exercer os mandamentos, exercer o que é de direito e o que é de dever, né? Porque direito a gente sempre quer, mas a gente também tem que fazer o dever.